Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje nós vamos entender a diferença entre antígeno e anticorpo. São duas palavrinhas que estão presentes no nosso dia a dia, inclusive, né? Não só nas provas, porque nas provas, nos vestibulares e tal, cai direto. Só que no dia a dia a gente fala assim, fiz um exame lá e deu IgM positivo ou IgG positivo. O que é isso, né, para determinada doença? Ou tu fala assim, tô cheio de anticorpo, quero pegar um monte de anticorpos para ficar protegido. Tu está indo pelo caminho certo. É isso aí, mas como é que tu adquire esses anticorpos? E o que é realmente um anticorpo? E como é que eles se contrapõem? Qual é a diferença entre eles e os antígenos? Então, de uma forma bem simples, assim, fala, professor, vim aqui só para saber realmente, de forma resumida. O antígeno é um corpo estranho que entra no nosso corpo. É uma molécula estranha que o nosso corpo reconhece como invasora. E aí nós temos que combater este antígeno. Para combater, o nosso sistema imunológico produz o anticorpo. Então, o anticorpo, ele neutraliza ou ele manda sinais para destruir o corpo estranho, por isso que o nome é anticorpo. Esse corpo estranho é o antígeno. E o anticorpo é a defesa que o nosso corpo tem, uma delas, né? Para neutralizar, para destruir essa coisa estranha que está invadindo o nosso organismo. Lembrando que, obviamente, né, os animais, no geral, aqui a gente está falando da nossa espécie, das funções, mas algo estranho a uma pessoa pode não ser estranho a mim. Veja que interessante. O meu sangue é A positivo. Se eu receber o sangue B, o meu corpo vai produzir anticorpos para combater o sangue B, porque o meu corpo imaginou que aquilo é invasor, tá estranho isso aqui, eu não reconheço. Então tem essa diferença. Quando a gente estuda o sistema ABO, temos aula sobre o sistema ABO completinho, você entende bem essa relação, sabe? Do que você pode receber de sangue, e se o sangue que tu recebeu não é compatível com o teu, que a gente fala assim, nós produzimos anticorpos, e aí dá um problema lá, que na aula a gente explica. Então, vamos lá, gurizada, tá bem resumidão aqui para vocês. Antígeno é toda substância estranha ao organismo, né, a um organismo, imagina nós como exemplo, e pode desencadear uma resposta imunológica. Uma resposta que muitas vezes é extremamente complexa. Nós temos aula também de sistema imunológico, a gente explica tudo, detalhado, uma aula bem mais longa, certo? Mas aqui fica bem simples. Mas por que eu botei esse asterisco? Porque nem todo antígeno... Porque assim, vamos lá, entenda. Que dentro de antígeno nós temos os imunógenos que podem desencadear uma resposta imune, certo? Aí, por isso o asterisco, porque dentro dos antígenos tem o que a gente chama de atenos, que estes reagem com os anticorpos, mas sozinhas, essas moléculas, não conseguem desencadear uma resposta imune complexa, de apresentação, de antígeno, tudo aquilo. Mas tudo está dentro de antígeno porque, de certa forma, é um corpo estranho ao teu organismo e tem que ser destruído, tem que ser neutralizado, tem que ser dizimado para não causar problemas para você. Ok, então sabe que antígeno é isso aqui e tem essas subdivisões. Já vou para os exemplos. Agora vem aqui rapidinho para o anticorpo. O anticorpo é produzido pelo nosso corpo, principalmente, na verdade, se a gente estudar histologia, a gente vai ver que ele é produzido, ou lá na aula de sistema imunológico que a gente fala, que os anticorpos são produzidos pelos linfócitos B. Linfócitos, tem vários tipos de linfócitos, mas os B são responsáveis por, vamos produzir o anticorpo específico, tem vários tipos, tem esses 5 tipos, a cada um desses tipos. E, por exemplo, tu tem o IgE, o IgG, só que o IgG, existem vários tipos de IgG para cada doença, então eles têm uma especificidade altíssima. Sabe, um anticorpo que é produzido para combater toxoplasmose, ele não vai conseguir combater a hepatite. Para a hepatite tem que produzir outro, e assim por diante. Para cada um dos patógenos, ou para cada um dos antígenos que entra no nosso corpo, é um anticorpo diferente para combater. Tu vê que eu falo corpo, anticorpo, já daqui a pouco eu tô até eu confundindo aqui. Mas enfim, então, os anticorpos são coisas boas, são coisas produzidas pelo nosso corpo, só que, no entanto, a gente sabe que existem algumas doenças autoimunes, ou às vezes tu não quer que algo seja atacado, por exemplo, um transplante de órgão. Pegou aquele órgão, chegou, bonitão, tá dentro da pessoa transplantada, tu não quer que teu corpo destrua ele, produza anticorpos para tentar... Aí é um problema, por isso que a gente fala que é bom, só que em alguns casos muito específicos, essa produção de anticorpos contra
o exemplo que eu dou é o próprio sangue, né? Imagina se fosse bom a gente... Pô, meu sangue é A. Imagina se eu recebesse um sangue B, mas esse sangue B não fosse, sabe, combatido pelo meu corpo, pelo meu sistema imunológico. Seria ótimo, mas não dá, né? Neste caso, em órgãos, por isso que tem também... Poxa, o órgão não é qualquer pessoa que pode doar órgão para qualquer pessoa. Tem uma especificidade, tá? Porque eles fazem lá os exames. E mesmo algo muito específico, pô, esse órgão dá para transplantar. Eles usam vários medicamentos, imunodepressores e tal, para que naquele momento o órgão seja aceito pelo teu corpo. Mas enfim, é um outro assunto para outra aula. Tá, paramos aqui. Agora te liga que os anticorpos têm várias funções, né? Digamos assim. 3 principais, mas dentro dessas funções a gente sempre pode subdividir, mas principalmente as funções dos anticorpos, ou é neutralizar para impedir infecção. Imagina, chega lá um vírus, entrou em ti um vírus, já vou voltar para cá, né? Vou explicar para vocês, mas um vírus, ele é um antígeno, pode causar mal. Então o teu corpo às vezes neutraliza, pá, rapidinho, se liga ali. Ou um veneno, uma toxina, entrou no teu corpo. Cara, essa toxina aí tem que ser neutralizada para ela não se ligar a um lugar do teu corpo lá que vai produzir um problema neurológico, por exemplo. Então, vem os anticorpos e neutraliza, se liga o veneno. Se ligou a essa toxina, a esse veneno, a toxina não consegue se ligar onde ela ia fazer mal no organismo da pessoa. Então, neutralizar. Outra é opsonização, que é um tipo de sinalização para que teu corpo faça fagocitose, venha as células, façam fagocitose, tá? E também a ativação do sistema complemento, um sistema extremamente complexo, que nesse sistema complemento ocorre um ataque à membrana plasmática da célula invasora. Então forma poros na membrana invasora, imagina uma bactéria invasora, forma esses poros, ali entra íons, entra água e aquela célula invasora morre, rompe. Então uma estratégia também para destruir esses organismos, certo? Então essas são as funções dos anticorpos. Desde que eu estou indo, estou voltando, mas é uma aula só, claro. Então aqui nós temos no antígeno os exemplos. Vamos lá. Bactérias, vírus, helmintos, toxinas, pólen, poeira, ácaros, qualquer coisa que entra no teu corpo e faça este mal, faça a gente desencadear essa resposta imune, não necessariamente, mas que estaria dentro. Então, uma felpa que entrou, fez um processo inflamatório ali, cara, isso aí é um antígeno. Você produziu anticorpos para combater aquele negócio que está invadindo. Uma pedrinha, qualquer coisa. O teu corpo tenta expulsar aquilo, ok? Então, tudo isso aqui pode causar uma resposta imunológica, pode teu corpo brigar por aquilo, contra aquilo no caso, certo? Então tá aqui os exemplos. Agora tu imagina que o antígeno, aqui eu fiz um troço bem chulebrento, como se fosse uma bactéria, tá? Perceba que o antígeno, pode ser muito grande, como é o caso de uma bactéria, tá? Os imunógenos também são muito grandes, os bactérias são muito menores, tá? Isso é só uma diferença. Só que neste antígeno grandão, ele vai ter partes menorzinhas, que estas sim são reconhecidas pelos anticorpos. Essas partes menorzinhas é chamado de epítopo, tá? Epítopo. Por que é isso aqui? Os anticorpos, onde é que eles vão se ligar naquela bactéria? Eles têm que reconhecer uma parte daquela bactéria, ou uma parte daquele vírus ou fungo, e falar, é aqui que eu me ligo. Tanto é que quando a gente fez vacina agora contra o coronavírus, o que acontece? Você faz uma vacina para que os teus anticorpos produzidos ataquem uma proteína específica daquele vírus, que era spike, todo aquele negócio. Então, tu escolheu aquilo. Aquilo ali é o que? O epítopo. Então, cada organismo que invade, cada parte invasora vai ter as partes nos quais os anticorpos poderão se ligar. Então, o anticorpo tem formato de Y e vai se ligar aqui no epítopo. Então, ligam-se aos receptores, tanto dos anticorpos, como eu falei para vocês, ou de células B também. Daí um outro mecanismo que a gente teria que ver na aula de sistema imunológico. Certo? Então, aqui está. Como eu falei para vocês, os anticorpos têm formato de Y. Tá? Então, aqui, formato em Y. Agora, os anticorpos também podem ser chamados de imunoglobulinas. Aí que vem o IG, imunoglobulina, que tem vários tipos de anticorpos, consequentemente de imunoglobulina, são sinônimos, certo? Então tem a IgA, que é a imunoglobulina A, que ela principalmente atua nas mucosas da boca, do intestino e tal, faz uma barreira protetora inicial. Vem o agente ali nessas barreiras e já neutraliza na hora, ótimo, perfeito. Tem o IgD, que essa é pouco conhecida, tá? Ainda não se sabe, foram descobertas lá na década de 60 e até hoje é um mistério sobre as suas gigantescas funções que podem ter, mas está associado também a receptores de antígenos em células B. Então está lá na membrana desses linfócitos P, tá? Está lá na membrana e ela faz a recepção ali dos antígenos quando se ligam diretamente nessas células aqui. Então eles estão lá, tem essa função, a gente já sabe. Aí, ó, os mais importantes para o vestibular, obviamente, é o IgA, IgG, IgN, IgG e IgM. Agora perceba, o IgE
Se deu um exame, deu altos níveis de IgE, tá? Isso indica, sugere uma infecção, uma parasitose, por exemplo, por helmintos, que são aqueles vermes, né? Pode ser muito pequenininhos, o teu corpo utiliza a IgE para tentar neutralizar os helmintos, esses vermes. E também contra alergias, diversas alergias. Tem uma alergia, normalmente se espera que esteja alto o IgE e também o IgG e IgM, dependendo do tipo, obviamente. Mas aqui está. O IgG favorece a ativação do sistema complemento, como eu mostrei aqui para vocês. E também ele é a imunoglobulina, é o anticorpo de memória. Se você, presta bem atenção, se você faz um exame, imagina você se vacinou contra hepatite B, a B, tá? Que tem vacina direitinho. Você se vacina, passa 1, 2, 3 anos, tomou as 2 doses, tá tudo certinho, tu faz um exame de sangue para saber se tem hepatite B. Aí tá, imunoglobulina G para a hepatite B, dela positivo, tu fala, tô com hepatite B. Não, você não está com hepatite B. Você desenvolveu uma imunidade contra a hepatite B, porque a vacina, que não é o vírus vivo, certo? Induziu o teu corpo a gerar esse imunoglobulina contra a hepatite. Agora você tem essa memória. Se o vírus entrar em você, vírus vivo é difícil, porque vírus nem vivo é, mas entra no teu corpo lá, você vai neutralizar ele. Os anticorpos neutralizam ele rapidinho, porque você tem essa memória já daquele organismo, ou daquele vírus que está causando a doença. Então gera uma proteção específica e duradoura, porque você fica com essa imunidade no seu corpo. Agora o IgM, não. O IgM indica uma infecção nos seus estágios iniciais. O que acontece? Vem infecção, tá lá, na hora o teu corpo vai começar a trabalhar para produzir anticorpos para naquele momento ali. E esses anticorpos que são produzidos no início, por exemplo, uma pessoa que deu agora sim fez hepatite B e deu positivo para IgM na hepatite B, poxa, aí a pessoa tá com hepatite B naquele momento, contraiu recentemente. E aí sim, ou seja, uma pessoa que é imune à hepatite, espera-se que se encontre o IgG para hepatite e não se encontre o IgM. Se você encontrar só o IgM, indica infecção inicial da hepatite. Eu estou falando de hepatite como exemplo, mas qualquer doença, tá, pessoal? Qualquer doença. O IgM é um tipo de anticorpo produzido nos estágios iniciais da doença. Aí o IgM não é só um. O IgM é um tipo de anticorpo que é específico para cada uma das doenças ou para cada um dos antígenos que entrarem no teu corpo. Certo? Então é isso, gurizada. Maurinho, assim, essa aqui eu tive muita dificuldade para produzir essa aula, porque como é que eu vou resumir um assunto que é tão complexo, né? Então o sistema imunológico, obviamente que é lindo, charmoso, gostoso estudar, só que ele é complexo, bastante difícil. Então quando pegam termos que são fundamentais para a gente entender, até no nosso dia a dia, a gente tem que se ligar. Por exemplo, uma vacina, a gente espera com essa vacina que a gente ganhe imunidade duradoura, que a gente tenha esses IgG, por exemplo, contra os diferentes antígenos. Agora, se você é mordido por uma cobra, tá com a toxina ali, cara, como é que vai fazer? O que tu faz ali? Tu vai ter que tomar um soro. O soro não é para produzir o IgG. O soro, ele vai te dar um anticorpo na hora, pronto, para neutralizar aquela toxina. Por exemplo, o IgM se encaixaria aqui. É um anticorpo específico daquela toxina. E o soro não te dá imunidade duradoura, a vacina te dá. Temos aula também diferenciando soro e vacina, são todos esses assuntos que as pessoas tinham que estudar isso não só para a prova, né, mas sim para a vida. E é isso, gurizada. Né? Estamos juntões aí, muito estudo, sempre o estudo é o que muda uma sociedade, coisa bonita. Quanto mais a gente estuda, melhor. Não só como pessoa, mas como sociedade, como população. E é isso que a gente precisa estudar bastante. Estamos juntos com muito paixão, muito amor. E até a próxima aula. Tchau, tchau, gurizada.